Bom, continuando aqui a partir do último vídeo, vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre o pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, tudo embasado na Bíblia, com ênfase no capítulo de Mateus 24. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Mateus capítulo 24, versículo 15. O que é afirmado aqui por Cristo é de extrema importância para compreendermos que os cristãos não serão raptados da tribulação, mas ficarão nela. Já vimos na primeira parte desse estudo que a tribulação apocalíptica está para acontecer e não foi algo que já aconteceu. O mestre estava se referindo ao fato que acontecerá futuramente quando der início à 70ª semana de Daniel. Quando isso acontecer, o anticristo irá atuar com força e irá profanar a adoração no templo, denominado por Cristo de sacrilégio terrível. Só existe um probleminha nessa história toda. Na teologia dos pré-tribulacionistas, todos os crentes já teriam sido raptados e não estariam mais passando por nada disso, é claro. Mas infelizmente, para aqueles que pensam assim, o mestre afirmou de modo explícito que os seus próprios seguidores estariam aqui na terra para ver o sacrilégio terrível introduzido pelo anticristo. A passagem é bem clara: vocês verão o sacrilégio terrível. Isso liquida com as chances do Messias estar poupando seus seguidores da fase em que o anticristo irá levantar-se, profanar o templo, ser coroado lá, etc. Tudo isso seria vivenciado pelos santos. Perceba que o mestre não estava dizendo aos incrédulos que estivessem por perto, pelo contrário, estava falando com seus próprios discípulos, alertando-os, dizendo que vocês, isto é, os seguidores dele, verão o sacrilégio terrível e por isso teriam que correr deste mal. Isso faz cair por terra toda a teologia de que ninguém precisa fugir de nada nem ver o sacrilégio terrível nenhum, porque está todo mundo arrebatado no céu. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, versículos 20 e 21. Veja que o mestre, se referindo à grande tribulação, não diz nada a respeito de que os seus seguidores já estariam todos livres dela ou que seriam raptados para o céu para escapar da tribulação. Muito pelo contrário, eles teriam que fugir dos seus perseguidores durante esse período da grande tribulação. Isso exclui a possibilidade do arrebatamento pré-tribulacional por inúmeros motivos. Primeiro, porque eles já teriam sido arrebatados e não teriam que fugir de coisa nenhuma. Segundo, porque a fuga deles não foi voando para cima, mas sim fugir para os montes, para escapar da terrível perseguição que estariam sofrendo. E terceiro, os seus próprios seguidores não estavam isentos da grande tribulação que afetaria o mundo inteiro. Qualquer pessoa em condições normais conclui certamente que o mestre em momento nenhum deu a tal da pregação de conforto, que é pregada nas igrejas das últimas décadas, de que eles seriam todos arrebatados e não teriam que sofrer coisa nenhuma, porque a tribulação é somente para os descrentes. Ao contrário, o mestre se preocupava com eles porque sabia que eles não iriam escapar da grande tribulação e por isso não lhes dá palavra de conforto de que seriam arrebatados antes de tudo isso, e ainda lhes alerta detalhadamente sobre como seriam esses dias em que eles estariam sofrendo, para onde deveriam fugir, o que eles estariam vendo naqueles dias e quanta perseguição que eles teriam que suportar. Isso é completamente incompatível com o que pregam os pregadores modernos, precisamente porque eles deixam o povo feliz e empolgados com a ideia de fugir para o céu, antes de qualquer sofrimento, e lhes passam a palavra de alívio completamente diferente
daquilo que o mestre fez, alertando seus discípulos sobre as coisas que estariam por vir. Do início ao fim, o teor da mensagem baseava-se em suportarem as tribulações, fugirem dos inimigos e perseverarem em meio aos sofrimentos até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Esse versículo é bastante utilizado, pregado nos dias de hoje, mas apenas quando tirado completamente do seu contexto. Diante do contexto em que o mestre aborda o aspecto da grande tribulação, que viria sobre todos os que vivem na face de toda a terra, Lucas 21, 35, como nunca houve desde o princípio do mundo e nem jamais haverá, vemos que nessa grande tribulação, os seus próprios seguidores deveriam perseverar até o fim para serem salvos. Esse é um total disparate contra a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, porque, primeiro, ninguém precisaria perseverar em meio à tribulação porque já estariam todos se deleitando no céu. E segundo, a perseverança é até o fim, isto é, dadas as devidas condições, até a própria morte. O mestre não coloca como limite dessa perseverança o arrebatamento, mas sim algo aplicável em meio à grande tribulação, nas quais só se salvam aqueles que lutam até o fim de suas vidas se preciso. Novamente, não vemos Cristo dizendo: olha, tende bom ânimo, porque vocês não vão passar por nada disso. Ao contrário, nos prepara para aquele momento de dura tribulação, no qual seus seguidores teriam que perseverar em meio a tudo aquilo até o fim. O que o nosso Supremo Mestre fez, preparando seus seguidores para aquele momento, os pregadores modernos estão desfazendo com a novidade fantástica de que todos serão abduzidos para o céu, sem passar por tribulação nenhuma. Os eleitos não vão ser arrebatados antes da grande tribulação, mas ficarão nela. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus capítulo 24, versículo 22. Se tudo o que já foi exposto aqui neste vídeo e no anterior sobre o assunto não fosse suficientemente claro, neste versículo está claro que os dias de tribulação serão abreviados com a finalidade de proteger os eleitos, a fim de que não fossem totalmente exterminados. Nisso fica ainda mais claro que o arrebatamento não pode ser antes da tribulação, pelo fato de que, primeiro, os dias não seriam abreviados se os eleitos não estivessem dentro da grande tribulação, como é claramente indicado dentro do próprio verso. Segundo, a finalidade de salvar os eleitos a fim de que não fossem exterminados seria nula e sem sentido em caso que já tivessem todos sido arrebatados para o paraíso. E terceiro, Deus abreviou os dias por amor aos eleitos, ou seja, embora eles passassem pela tribulação, ela não chegará a atingir todos os eleitos de Deus, porque ele abreviaria os dias de tribulação. Mas as evidências todas não terminam por aqui. É muito interessante que em Mateus 24, versículo 33, o mestre, após proferir o seu sermão profético e falar de todos os acontecimentos de impacto mundial que ocorrerão na grande tribulação, disse o seguinte: igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24, versículo 33. Ou seja, o Mestre Supremo diz claramente que somente após vermos todas essas coisas ele estará próximo às portas. Nós somente saberemos que o Salvador está próximo e às portas de seu retorno quando tivermos visto com nossos próprios olhos todas essas coisas que acontecerão na grande tribulação, e não antes disso. É interessante notar que em todo o capítulo de Mateus 24, o mestre vai citando fato por fato da grande tribulação e narrando como seriam aqueles dias, ao invés dele dizer que os seus discípulos seriam arrebatados e assim não veriam nada disso. O que ele afirma é exatamente o inverso da doutrina pré-tribulacionista.
ele ensina claramente que eles veriam todas aquelas coisas acontecerem, incluindo a grande tribulação, é claro. Somente dessas maneiras saberemos que o Senhor está às portas. Isso exclui inteiramente qualquer ilusão da igreja não passar por tribulação nenhuma. O que Cristo afirma é bem categórico. Eles passariam por toda a tribulação para, enfim, saber que o nosso Salvador está voltando. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 36, 42 ao 44. É óbvio que o dia e a hora exata ninguém sabe, mas os tempos são bem presumíveis. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Isso também destrói com o súbito arrebatamento pré-tribulacional, porque para eles, não apenas o dia e hora, mas também o próprio tempo de sua vinda seria totalmente desconhecido pelos seus seguidores. Paulo também afirma: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Porque a igreja não seria pega de surpresa como um ladrão, mas apenas o mundo que está em trevas? Simples, porque a igreja saberá sobre os tempos de sua vinda, sobre todos os acontecimentos da grande tribulação, coroação do anticristo, sinais no céu e na terra, os selos, taças e trombetas descritas no Apocalipse, etc. E por isso já estariam atentos quanto ao tempo da volta de Cristo. Isso nos mostra que o arrebatamento não vem senão depois que a igreja já estiver alerta de todos os sinais da tribulação que estiverem acontecendo na época. Ora, se a igreja fosse arrebatada antes disso, então segue-se logicamente que seria surpreendida a qualquer momento, agora, por exemplo, com a segunda vinda de Cristo, o que ignora completamente o que é colocado claramente pelo apóstolo Paulo. Não serão surpreendidos como um ladrão. E também por Cristo: quando vires todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, que está em Mateus 24, versículo 33. Sumariando, o dia e hora exatos ninguém sabe, mas os tempos todo mundo saberá, em decorrência dos acontecimentos tribulacionais. E por isso a igreja não será surpreendida como se Cristo voltasse neste exato momento. E só saberá que ele está às portas depois de ver todos os acontecimentos da grande tribulação, como descrito em Mateus 24, versículo 33. Finalmente, a prova maior dentro de Mateus 24 vem com a própria menção do momento quando realmente os eleitos de Deus seriam levados para junto dele, algo que não acontece antes de toda a tribulação, que, como bem vimos, os próprios seguidores de Cristo não estão isentos dela, mas sim depois de toda a tribulação, o que também confirma absolutamente todas as provas e todo esse estudo que estamos fazendo até o presente momento. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículos do 29 ao 31. Essa evidência final é tudo o que precisávamos a fim de colocar um ponto final na doutrina pré-tribulacionista. Precisamente vemos Cristo colocando cronologicamente a ordem de três fatos muito importantes dentro do contexto da tribulação.
Primeiro, imediatamente após a tribulação, os poderes do céu seriam abalados. Segundo, em seguida, dar-se-á a segunda vinda do Salvador, para em seguida, terceiro, os eleitos serem finalmente reunidos, arrebatados para junto do Senhor, de uma a outra extremidade dos céus. Essa ordem nos coloca um fim na pura superstição do arrebatamento antes da tribulação, pois nos mostra claramente que o arrebatamento, a reunião dos eleitos, vem imediatamente após e não imediatamente antes daqueles dias da tribulação. Ora, se Cristo fosse um pré-tribulacionista, então, além de ficar assustando seus discípulos com coisas que não aconteceriam com seus seguidores, mas somente com os ímpios e incrédulos, e além de estranhamente se esquecer de mencionar o arrebatamento deles, ao longo de todo o capítulo de Mateus 24, finalmente também se engana em dizer que tal reunião dos eleitos não vem antes da tribulação, mas sim depois. Ora, se o arrebatamento é imediatamente depois da tribulação, o pós-tribulacionismo, então os salvos ficarão na terra durante tal período de tribulação, sendo apenas reunidos no momento em que se acaba inteiramente a tribulação e se dá a segunda vinda de Cristo. Essa ordem cronológica dos fatos de fato concorda com todo este estudo que já vimos até o presente momento, e se iguala com tudo aquilo que a Bíblia nos mostra acerca da cronologia dos eventos apocalípticos, como vimos. Primeiro, tribulação apocalíptica. Segundo, vinda de Cristo. Terceiro, ressurreição. Quarto, o arrebatamento. Concluímos o texto de Cristo em Mateus 24, tratando-se da tribulação com eco no Evangelho de Lucas, capítulo 21, e de Marcos, capítulo 13. E vemos que não existe inteiramente menção nenhuma de algum tipo de arrebatamento subitamente secreto, onde a igreja desaparece da face da terra e está isenta de todas as tribulações. Ao contrário, o que vemos na descrição do Mestre é precisamente o contrário disso, ou seja, que a igreja, sumariada pelos seus discípulos, seria perseguida, Lucas 21:12, atribulada, Mateus 24:8, até a morte, Lucas 21:16. Veria o sacrilégio terrível, Mateus 24:15. Teria que perseverar até o fim, Mateus 24:13. Estaria presente em tempos de grande tribulação, Mateus 24:21. Teria que fugir para salvar suas vidas, Mateus 24:16. E somente após a tribulação daqueles dias seria arrebatada para junto do Senhor nos ares, Mateus 24, do versículo 29 ao versículo 31. Do início ao fim, a teologia atual de pregar o que o povo gosta de ouvir para ficar mais confortado passa totalmente despercebida por Cristo. O que o Mestre lhes fez não foi assegurar-lhes que estariam fora de tudo isso, mas sim prepará-los para enfrentar tudo isso. Como aqui já foi colocado, o que o Salvador tentou fazer preparando os seus discípulos para a grande tribulação, os pregadores modernos estão fazendo o máximo para desfazer esse esforço do Mestre e pregar para o povão que, na maioria das vezes, não lê a Bíblia ou tem discernimento espiritual igual a zero, o que eles gostam de ouvir, ou seja, tranquilizá-los, confortá-los com a mentira de que nada disso aconteceria com eles. Mentirosos! Essa teologia de conforto e da preguiça desprepara o povo de Deus para a guerra, além de formar crentes fracos e frouxos na fé, que não se dispõem a doar as suas vidas por amor a Cristo em tempos de grande tribulação, pensando que vão desaparecer da terra sem ter que perseverar nada. Os santos irão encarar a tribulação de frente, corajosamente, destronando Satanás em muitas vidas antes do fim. Devemos estar preparados para estar vivos até o arrebatamento, o que pode ocorrer ou não. O nosso próximo passo agora será analisarmos cuidadosamente os escritos escatológicos de Paulo, para em seguida passarmos ao próprio livro do Apocalipse.
Como infelizmente os pré-tribulacionistas não possuem passagens em contextos escatológicos a fim de formularem a sua doutrina, né? Passaremos ao longo dos textos a refutar também as passagens isoladas que são utilizadas por eles na leitura bíblica a fim de tentar achar vaga para um desaparecimento secreto de crentes que não passam por tribulação alguma. Então não deixe de acompanhar o próximo vídeo e até lá, se assim o nosso Criador nos permitir. Fiquem todos com Deus. Até lá.